nós estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Alisson Sampaio. Ele é especialista em direito civil e vai falar sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que permite que o salário de qualquer valor seja penhorado para o pagamento de dívida. Doutor Alisson, um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela aceitação do convite. Imagina, Douglas, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Doutor Alisson, que história é essa? Quer dizer, penhorar salário para pagamento de dívida? Isso, Douglas. Assim, na verdade, apesar dessa decisão ser recente, né, a jurisprudência, que é as decisões do tribunal, do STJ, já vem indicando essa possibilidade, né? A própria forma como foi construída essa decisão, que foi um julgamento de um embargo de divergência, já aponta isso, né? Por quê? O embargo de divergência é um recurso que se pode utilizar quando já existem outras decisões em sentido contrário naquela corte. Então, o que foi que o STJ entendeu? Que em determinados casos... Quer dizer, não são todos, não é né? de forma irrestrita, não. Precisa ser observada a razoabilidade e a proporcionalidade dessa medida. Ou seja, o que é que precisa ser observado? Que aquela penhora do percentual do salário não vai prejudicar o mínimo de subsistência para aquele devedor, certo? Então não é de forma irrestrita que isso acontece. Aí começa a confusão. Isso. Porque para se chegar a um valor, este valor não compromete a subsistência, a partir daqui compromete, aí que está a polêmica. Isso. Aí tudo isso vai ser determinado no caso concreto. No caso, o juiz vai observar as provas que forem demonstradas nos autos. Isso aí tem várias formas das partes demonstrarem, né? O advogado pode demonstrar através das redes sociais, você consegue demonstrar o potencial econômico daquela pessoa. E aí ele vai conseguir... As minhas não adianta, viu? Porque só tem foto de trabalho, viu? Estou logo avisando. Só foto de trabalho, não tem nada. Agora, doutor, me diga uma coisa. Cuidado, viu, neném? Essa lista lá dos piores. Aí, lá eu fico pensando assim. A justiça determina a penhora de, digamos, 30%, 25% do salário de uma determinada pessoa. Exato. Mas a pessoa vai lá e mostra. Por exemplo, eu pago colégio particular da minha filha, eu pago 2 colégios particulares, o valor da conta de água é X, o valor da conta de luz é X, o que eu gasto com o supermercado é X, quer dizer, dá quase o valor ali do salário. Aí não dá para... Isso. É preciso que a gente entenda, Douglas, o seguinte, né? A ideia da execução é satisfazer o direito do exequente. Por quê? Porque ele já percorreu todo um caminho processual para demonstrar que ele tem aquele direito. Então, é por isso que essa decisão vem se construindo, certo? Mas, como eu disse, vai depender muito do caso concreto. Se for demonstrado que aquela penhora não vai comprometer a subsistência daquela parte, é natural, é lógico que se faça isso, né? Na decisão, o ministro do STJ consignou, inclusive, que essa possibilidade seria utilizada como última medida. Vamos dizer, já se tentou penhora de outros bens do devedor e não foi suficiente para poder satisfazer essa execução. Então, lá no final, quando não tiver mais possibilidades, aí a parte pode se utilizar. Então, existe toda uma construção lógica para que isso aconteça, mas não é de forma restrita, como eu disse. Se no caso concreto, como você falou, for demonstrado que o salário dele é comprometido integralmente, aí não vai ser possível. Agora, vamos tentar explicar aqui, doutores, para quem está nos acompanhando, como se aplica isso na prática. Quer dizer, quais os caminhos, por exemplo, que a empresa, né, tem que percorrer até chegar a esse ponto? Então, vamos lá, faço uma compra ou utilizo o cartão de crédito e aí atrasa, não paga, vai acumulando, chega a um ponto aí da execução, é mais ou menos isso? Isso, exatamente. Existem 2 possibilidades para chegar nessa fase de execução, né? Uma já nasce na execução, que é a execução de título extrajudicial, né? Você já tem um título, por exemplo, um cheque. Se você deixa de pagar, já se inicia na fase de execução. Existe a dívida normal, vamos dizer, como você disse, uma compra que foi feita e não foi paga. Aí precisa percorrer a fase de conhecimento para dizer que aquela parte tem aquele direito, depois entrar na fase de cumprimento de sentença. Iniciada a execução, existem várias medidas que a Lei Processual Civil coloca para poder o exequente satisfazer esse direito. Penhora de dinheiro, penhora de bens móveis, penhora de veículo, penhora de bens imóveis, percentual de faturamento de empresa, e assim
tem um rol de 10 incisos que tratam dessas possibilidades. Utilizado todos esses meios, né, para poder satisfazer esse direito, não sendo possível, através desses meios ordinários, né, como eu disse, é possível utilizar essa medida extraordinária que é uma construção não legal, assim, vamos dizer, via de regra. Ela é uma construção jurisprudencial. Por quê? Porque ela vem de decisões do tribunal. Existe já um limitador, um balizador legal, que coloca a possibilidade de penhora de salário quando for acima de 50 salários mínimos. Ou seja, eu ganho acima de 50 salários mínimos, então a lei já diz que pode ser penhorado. O que foi que penhorado é um percentual lá que vai ser definido, né? Isso. Mas quem ganha abaixo... Quem ganha abaixo entraria nessa nova modalidade que seria um entendimento construído pelos tribunais, né? Se no caso concreto for observado que aquilo ali é viável. Agora, doutor, se não há possibilidade, chegar a esse ponto, o juiz aproveitar a presença das partes e antes de aplicar essa decisão do STJ, tentar mais uma vez mediar uma solução? Sim. O Código de Processo Civil, desde a sua alteração em 2015, colocou uma posição de destaque para os meios de resolução dos conflitos extrajudicialmente ou então consensualmente. Então, é consignado, inclusive no Código de Processo Civil, que o magistrado tem autonomia para tentar em qualquer momento a conciliação. Então, esse meio é um meio que pode ser buscado, sim. Se o juiz entender que é viável, ele pode, inclusive, questionar as partes sobre essa possibilidade e tentar se utilizar dessa medida. Pode chegar e dizer o seguinte, olha, a dívida é X, eu ganho isso aqui, não me sobra muito, mas eu posso assumir uma prestação a partir de agora mensal nesse valor, e aí a parte, entendendo que sim, então pode chegar ali um consenso e evitar que sim, haja... Existe, assim, a necessidade de eu ver o consenso de ambas as partes, né? Porque o acordo, ele é construído pelas partes. Claro. O magistrado não tem poder para dizer assim, vocês vão fazer um acordo nesses termos. Não. Ouvir as partes. Isso, as partes dialogam e aí, havendo consenso, é que é construído um acordo. Para você ter uma ideia como essa possibilidade de acordo é uma coisa tão forte hoje na cultura da lei, que existe uma possibilidade, uma única possibilidade na lei, quando se trata de execução de título extrajudicial, que o próprio devedor ele pode consignar o depósito de 30% e fazer um parcelamento do restante em 6 vezes. Então, o Código prestigia essas medidas, essas possibilidades, porque isso desafoga. A intenção hoje, se a gente observar a construção do Código de Processo Civil, é desafogar o judiciário, porque está extremamente assoberbado. Sobretudo nessa fase de execução, o CNJ tem vários levantamentos que apontam isso, que os processos param na fase de execução e não conseguem evoluir. Eu acho que a maior parte, eu não sei, não tenho esse dado, eu não sei se eu tenho esse dado preciso, mas a maior parte dá para resolver numa conciliação, né? Douglas, assim, como eu te disse, né, já existe essa previsão, os juízes tentam essa medida, infelizmente existe uma cultura ainda muito pobre em relação a esses meios, né? Eu, por exemplo, prezo muito por isso. Sempre que eu vou iniciar uma discussão judicial, eu busco essa possibilidade. Existem vários meios hoje, vários centros de resoluções de conflito, o tribunal disponibiliza isso, os juizados disponibilizam isso, vários outros instituições disponibilizam isso. Então, é um meio que precisaria ser mais incentivado, eu diria assim. Porque, de fato, muitas demandas podem ser resolvidas pela conciliação, mas não são por falta de cultura, de incentivo a essa modalidade. Agora, a gente volta já para esse tema. Tem uma questão que eu acho muito... Eu acho errada. Eu acho errado. Eu queria ouvir sua opinião. Por exemplo, uma determinada pessoa é processada, né? Processada. No meu caso, por exemplo, jornalista, está exposto todos os dias a você emite opiniões e tal. Aí você vai lá, tal, é processado. E aí, enfim, se perde, ocorre a revelia, enfim. Uma pessoa que trabalha em uma emissora de TV, que exerce uma função pública, o tribunal dizer que não sabe onde localizar, é um negócio meio complicado, meio difícil de acreditar. Aí, chega-se a uma sentença e a justiça termina o bloqueio total daquele valor da conta da pessoa. Para toma aquele susto,
total, bloqueio total do valor. Aí ele faz uma penhora, aliás, faz uma penhora geral, ele bloqueia geral. Se você tem veículo no seu nome, ele bloqueia, porque aí bloqueia a conta, bloqueia tudo. Baseado nisso, você não sabe se aquele bloqueio que foi feito total vai interferir na subsistência da pessoa. Para que bloquear um carro, por exemplo, um valor de R$1.000, o cara recebe 5 mil, 4 mil, tá vendo que ali tem saldo ali? Para que bloquear a casa, bloquear? E o detalhe, mesmo sendo pago, ou seja, no bloqueio da conta, aquele dinheiro sendo pago, os bens ficam bloqueados. Você tem que a pessoa que pagou tem que solicitar o desbloqueio. Quer dizer, a justiça não deveria desbloquear automaticamente, já que foi pago. Quer dizer, esse caso específico, doutor Alisson, que também eu já vi muita gente reclamando, eu não achei que isso é meio injusto para a parte, mesmo para a parte que perdeu? Como eu lhe disse assim, né, a gente precisa ter em mente que a execução ela visa satisfazer um direito que é inquestionável, vamos dizer assim. Né? Não seria tanto, não sei se seria a palavra adequada, mas ele não passa mais, não tem mais controvérsia em relação àquele direito. Então, não, eu estou questionando de direito, diga assim, a dívida é de R$1.000, por exemplo, a justiça pode chegar e solicitar, eu não sei se esse seria o caso, solicitar, olha, tem que pagar. E solicitar do banco, olha o saldo bancário. Não, aqui tem 100 mil. Não, então eu posso bloquear 1.000. Para que bloquear casa, carro? Aí depois fazer a pessoa ir atrás, correr atrás, desbloquear, quer dizer. Não, existe assim, Douglas. Existe uma gradação legal, né? As medidas de penhora são colocadas de forma preferencial. Então, como eu te disse, existe um artigo no Código de Processo Civil que trata das medidas. Aí você tenta uma primeiro, vamos dizer, a medida preferencial que a lei coloca hoje é a penhora de dinheiro. Então, o juiz vai solicitar a informação se existe saldo na conta do devedor. Ele pode exigir o saldo? O juiz ele tem um sistema criado pelo CNJ que possibilita a ele o envio de uma ordem para o Banco Central e o Banco Central bloqueia as contas do devedor. No caso, o juiz não tem acesso à solicitação do saldo em si. Ele manda essa ordem e aí todas as contas dele, até o limite da execução, vão ser bloqueadas. Se houver um eventual excedente, aí o magistrado manda desbloquear e o CPC coloca, inclusive, que seja feito no prazo de 48 horas. Então, mas aí nessa decisão, teve um caso de um amigo que ele tomou um susto, quer dizer, foi bloqueada a casa, foi bloqueado o carro dele, e ele foi condenado por R$1.100, na conta dele tinha R$8.000, o salário dele é de R$8.000. Quer dizer, foi bloqueado lá o dinheiro, foi pago os R$1.100. Quer dizer, acho que a justiça tem a obrigação de verificar e saber, não, foi pago, não há necessidade de bloquear casa e carro. Isso, assim, como eu te disse, né? Via de regra o processo se desenvolve dessa forma. Existem, as medidas vão sendo feitas de forma até que seja atingido o valor da execução. Então, eu não sei, no caso concreto, como foi que se desenvolveu, precisaria ter uma análise mais concreta para poder lhe dizer se houve um excesso ou não do magistrado responsável por esse processo. Ele ia vender o carro, já estava negociado o carro. Quando ele levou no dia seguinte na loja, ele disse, não, o carro está bloqueado. Ele foi loucura para correr atrás. Mas eu que disse para mim, mas Douglas, eu tenho que pedir para desbloquear meu carro. E de regra, como eu disse, a penhora ela tem que ser desfeita. Se eventualmente foi satisfeita a execução por outro meio, não tem um motivo para, de fato, ser mantida uma penhora sobre outros bens. Ele solicitou, inclusive, a informação do advogado. O advogado falou para ele, fui lá e tal, o advogado teve preparado a documentação, e ele assinou, ele solicitando o desbloqueio, o advogado foi lá e pegou lá toda a documentação mostrando que o valor foi pago integralmente no descontado da conta dele. Sim. E tal. Não caberia aí uma ação de... Sim, aí se ficar comprovado, né, que houve, de fato, negligência do poder, né? Isso, um excesso, a negligência do poder judiciário, ele poderia sim demandar e pedir uma indenização em razão, sobretudo se essa execução, por exemplo, já tiver sido finalizada, já tiver arquivada, já tiver extinta. Ele poderia sim pleitear aí uma indenização pela manutenção. Porque como são sistemas diferentes, né, o processo se desenvolve num sistema chamado PJE e essas medidas de penhora, via de regra, elas são feitas através de outros sistemas. Então pode ser que o magistrado tenha determinado essa ordem e ao arquivar o processo, ele não tenha se atentado que existia. Agora, precisa se comunicar, né? Com certeza, o judiciário precisa ser diligente em relação a essa questão. Se houve uma manifestação, ou então se houve o arquivamento do processo, é necessário que sejam discutidas todas as penhoras que, porventura, ainda existam sobre aqueles bens. Agora, doutor Alisson,
como esse passo a passo, o senhor falou tem várias etapas. Isso. Esse passo a passo, a parte que deve, o devedor, a devedora, a cada passo que é dado por quem está solicitando a quitação da dívida, esses passos são comunicados? Tem que obrigatoriamente serem comunicados ao devedor? Vamos pegar aqui um exemplo de uma execução de título extrajudicial. O devedor é inicialmente citado para pagar o débito em 3 dias. Não efetuando esse pagamento, aí vai ser dada iniciar as medidas de penhora. Como eu disse, a primeira que é tentada é a penhora de dinheiro. Logicamente, existe a não comunicação imediata desse ato, porque senão ele seria infrutífero. Né? Se eu vou comunicar para o devedor que vou fazer uma penhora na conta dele, ele vai retirar certamente. Esse detalhe também. Então, assim, essa é primeiro feito a medida, depois é comunicado o devedor para ele se manifestar. Você coloca um prazo para que ele, eventualmente, indique que existe uma impenhorabilidade sobre aquela verba. Então, ele tem o direito de se manifestar depois que é feita a penhora. Se essa penhora não pode ser feita por isso, isso, indique, prove, através dos meios legais, que não pode ser penhorado porque é salário, porque é conta poupança, enfim. Então, todo o processo se desenvolve com contraditório. O senhor falou conta poupança não pode? Não, via de regra, legalmente não pode ser penhorado conta poupança até o limite de 40 mil. Só que existe, como eu te disse, existe a construção jurisprudencial, que são as decisões. E no intuito de dar maior efetividade à execução, já existem entendimentos de que essa conta poupança, se ela for movimentada como conta corrente, porque a conta poupança, ela tem toda medida legal, ela tem uma finalidade. A conta, às vezes, ela é poupança e corrente. Isso. Toda medida tem uma finalidade. A finalidade da impenhorabilidade da poupança é proteger uma reserva que a parte venha a ter para eventualidades. Agora, a conta salário entra, né? Claro. A conta salário também ela é impenhorável. Ela é impenhorável? Também. Via de regra. Então, a conta poupança, se ela for movimentada como conta corrente, ela perde a finalidade de reserva. E aí o STJ também entende de que é possível a penhora nesses casos. Então, o processo ele se desenvolve todo de uma forma muito lógica, né? É preciso que seja preservado o direito do executado, né? Existe o princípio da menor onerosidade que rege o processo de execução, mas existe também o princípio da efetividade da execução, que é a base de todo o processo de execução. É aquela história, tem que se encontrar um meio termo para não dar para... Exatamente. Não se pode pode prestigiar o devedor de forma excessiva, entendedores. Claro. Porque, assim, via de regra, entende-se que quem está sendo prejudicado é o credor, que deixou... Ele vendeu ali o bem ou o serviço. Ele deixou de receber por uma coisa que ele já lhe entregou. Agora, no caso, por exemplo, de bens que são... No caso... Impenhoráveis? Não é para pagar o carro, por exemplo. Sim. Você passou aquele período ali e você não pagou e tal, e aí a concessionária pode pedir o carro de volta, né? Pode entrar com busca e apreensão, no caso. Isso. Quando se trata de financiamento de veículo, existe uma legislação específica, um decreto-lei que trata. Aí, havendo inadimplemento desse financiamento, já é determinado direto a busca e apreensão através de existe a possibilidade, na verdade, né, de uma medida liminar para poder apreender esse veículo e ele satisfazer o débito. Agora, no caso, o que o proprietário pagou fica perdido, no caso Não, porque quando você... Se ele, digamos, pagou aí, são 52, ele pagou 35, 40... Isso. Quando você propõe a execução, você vai propor a execução do que está em aberto, do que está em débito. Então, aqueles valores que já foram pagos, né, eles já são descontados dessa obrigação. Vamos supor que o veículo foi penhorado para satisfazer um débito de 30 mil. E ele... que foi 100 mil, você pagou 60. Pronto. Tem 40 em aberto. Aí, se o veículo vale, por exemplo, 20, se eventualmente ele for vendido, alienado, dentro do processo por 40, ele vai satisfazer toda a obrigação. Mas se ele valer mais, se o débito é 40 e ele for vendido por 60, o excedente é devolvido para a parte. E pegando o bem de volta, não pode negativar o nome se pegou de volta, não pode negativar o nome da... Até que tenha sido satisfeita a obrigação, pode ser acumulado as duas medidas. Nesse caso, só falou, depois de vendido e tudo, aí tá ok. Aí não Isso, aí finalizado o débito, não existe mais razão para poder manter o nome do devedor nos órgãos de restrição do... Mas mesmo depois que o bem volta para
O nome é negativado ainda? É porque... Não. Se foi feita a busca e apreensão, a concessionária foi lá, pegou de volta, já está em poder da concessionária, o veículo e tal. Mesmo assim... Teria que verificar se aquele veículo foi avaliado. Porque quando o oficial de justiça faz a penhora desse bem, ele avalia o bem. Diz assim, vale 30, vale 40. Mas como é que ele... Aí é que tá, como é que ele tem esse poder de avaliar o oficial um carro, de justiça, um apartamento, bens diferentes? Como é conferido por lei. O oficial de justiça tem, o tribunal tem que dar um suporte teórico para que ele possa avaliar isso. Né, porque ele tem esse papel legal de avaliar os Você já deve ter consultado antes também. Sim, aí tem meios de consulta, tem aí. FIP, no caso de veículos, tem avaliações de imobiliário através do site mesmo, na internet. Hoje a informação... Não é uma coisa jogada, não. De forma alguma. Inclusive, se houver uma avaliação equivocada, a parte contrária pode questionar. Pode questionar, apresentando avaliações diferentes. Bom, resumindo a história, é importante tentar chegar a um acordo. Com certeza. Antes. Mas nesse caso, se chegar a esse ponto, só para reforçar, a pessoa que teve o salário, parte dele bloqueada, ele pode... ele pode ele vai ter o direito manifestar. Isso, ele vai ter o direito de se manifestar durante todo o curso do processo, inclusive na realização dessa medida. Se ele eventualmente conseguir provar que aquela medida é excessiva, ela vai ser desconstituída, com certeza. Ou que aquela parte que foi penhorada vai prejudicar a subsistência, então tudo isso é levado em conta, né? Isso, como eu disse, essa medida só é deferida levando em consideração a proporcionalidade e a razoabilidade dela. Doutor, isso pode ir para o STF ainda? Pode, porque a decisão não tem caráter, como é que eu posso dizer assim... Se alguém pode questionar e parar do STF? Porque ela foi um recurso normal, né? Existe uma coisa chamada recurso repetitivo no sistema de julgamento do STJ, que aí se constrói uma decisão que automaticamente já deve ser adotada. Como esse julgamento foi um julgamento de um caso isolado, né? Foi um embargo de divergência que foi julgado, ainda pode sim ter questionamentos nesse sentido lá no STJ. E depois até parar, eventualmente, no STF. Isso. Que, indo parar no pleno, pode até modificar a decisão, se for o caso. Via de regra, quem tem a última palavra sobre legislação federal, infraconstitucional, no caso... É o STJ. É o STJ. Se eventualmente for demonstrada uma questão constitucional, aí pode ir para o STF. Mas só se tiver alguma questão constitucional. Exatamente, porque é pré-requisito para a admissibilidade do recurso. Porque senão fica... restrita pela questão da competência do STJ. Só uma curiosidade rápida antes do encerramento. Eu gosto muito, eu sou muito fã do ministro Luiz Roberto Barroso. Sim. Gosto muito do Luiz Roberto. Desde que ele advogava, que ele... E ele discutindo, doutor Alisson, várias questões, e dizendo, olha, é preciso se definir um filtro para o STF, porque o STF está lotado, está cheio de processos, quer dizer, tudo para no STF, tudo se alega a questão constitucional. E estão vários casos, e um dos casos que foram parados no STF é para saber se a espuma do chopp entra ou não na contabilidade do valor. Quer dizer, você já imaginou se mobilizar uma estrutura do STF para decidir isso? É uma coisa assim absurda, né? A nossa legislação, infelizmente, propõe muitas brechas para essas cortes superiores que, via de regra, deviam exercer um papel mais restrito, de matérias mais importantes e dentro da competência delas, no caso... E matérias que tivessem repercussão geral, que atingissem mais casos. Né? Existe esse pré-requisito, né? Para que chegue à corte superior, existe a necessidade de repercussão geral, existe a necessidade de pré-questionamento, eles não apreciam matérias de fato, né, só de direito. Então existe todo um filtro, mas ainda assim chega um número excessivo de demandas a eles. É uma coisa que... E para encerrar, aqui não é brincadeira, não é piada, também dito pelo próprio ministro Barroso, aí entra nessa história das partes que o senhor falou, né? Tem que ouvir as partes. Exato. E tal. Acho que você sabe dessa história. Acho que foi na França. Tinha um bar na França, você só ouviu essa história, que tinha uma competição, e a competição era quem arremessasse o anão mais longe. Você sabe dessa história, né? Eu acho que eu já ouvi essa história. Quem arremessasse o anão mais longe. Então você pegava um anão, viu, neném? E aí tinha lá, quem arremessasse mais longe ganhava um prêmio. A prefeitura do município achou que aquilo ali era uma violação dos direitos humanos, enfim e tal. Proibiu a realização do concurso. Houve um recurso do bar e tal, porque estava dando muito lucro, muita gente e tal, aquela coisa toda. Foi parar lá, porque lá as instâncias são diferentes, né? Não sei, enfim, não sei, foi parar num conselho, não sei o quê. Acho que deveria ser uma espécie de tribunal de justiça, mais ou menos isso. E a decisão foi mantida. Realmente,
está ferindo a dignidade humana o princípio da dignidade humana do anão e tal, e tal, e tal. Apelou-se novamente. E aí nessa corte mais acima, o magistrado resolveu ouvir o anão. Chamou o anão para ouvir o anão. O anão disse: eu sou completamente contra essas decisões. Eu estou lá de livre e espontânea vontade. Antigamente eu não era notado em lugar nenhum. Eu passava necessidade, não ganhava nada. Agora, eu ganho bem, tenho um emprego, sou visto, então sou totalmente contra. A corte reverteu a decisão e a competição pôde ser continuada. Aí o ministro Roberto Barroso, tá vendo a importância das partes? Quer dizer, até então ninguém tinha ouvido o anão. Sim. Todo mundo estava falando por ele, mas ninguém ouviu a opinião dele. Então vale para essa questão das partes, né? Voltou a competição de anão. Agora estão jogando os anões lá, voltou tudo lá. Doutor Alisson, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço mais uma vez, Douglas. É um prazer estar aqui.